Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aleluias. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo sem a gente merecer, mesmo sem a gente querer, o Senhor não nos deixa, Pai. As nossas falhas, ó Pai, os nossos erros, eles nos afastam do Senhor. Mas o Senhor, de forma poderosa, com a sua maravilhosa graça, com a sua maravilhosa graça, com a sua maravilhosa misericórdia, ó Pai, o Senhor nos alcança e nos traz de volta, ó Pai, para um local onde nós não deveríamos sair, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque ali na cruz o Senhor nos serviu. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque ali na cruz não foi apenas uma simbologia, mas foi um resgate, mas foi, ó Pai, ali um ato de amor por nós, ó Pai. E nós sabemos, Deus, que o Senhor nos ama. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor zela por nós. E nós sabemos, ó Pai, que o Seu desejo é que nós possamos viver de forma íntegra com o Senhor. Então nessa noite, ó Pai, que o Senhor nos conceda isso. E que nós possamos, ó Pai, entender o Seu amor, desfrutar e vivê-lo. Eu agradeço, ó Pai, por mais uma quarta-feira, por cada pessoa que está assistindo essa live, por cada pessoa que está aqui presente. Nós sabemos, ó Pai, que sem o Senhor nós não somos nada. Nós louvamos a Ti, agradecemos e engrandecemos o Teu santo e maravilhoso nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode dar o melhor das suas palmas para o Senhor. Aleluias. Aleluias. Boa noite, meus irmãos. Pode se assentar. Obrigado, os meninos do louvor, Dani, Joyce, o Wendler. Vocês são bênçãos. Meus irmãos, quem está feliz, dá um glória a Deus aí. Você pode estar um pouco mais feliz, não pode não? Você está feliz, dá um glória a Deus. Aí sim. Meu irmão, não sei se você se perguntou o que você veio fazer aqui nessa noite. Mas eu tenho me feito essa pergunta toda vez que eu chego aqui na igreja, porque eu não quero apenas vir aqui para participar de um culto onde pessoas cultuaram e eu não. E na hora do louvor, talvez vocês não perceberam, mas a Heleninha e o Joãozinho estavam aqui na frente, dançando, pulando da forma deles. E isso é algo que agrada o coração de Deus, porque a Bíblia fala que nós devemos ter o nosso coração como de crianças. E está falando sobre a inocência, meus irmãos. E muitas das vezes nós temos vergonhas em levantar nossas mãos, em cantar, em mostrar, porque isso é do ser humano. Mas quando nós permitimos que a vergonha, o medo, faça que a nossa adoração pare ou cesse, nós estamos trazendo para nós um problema muito grande. Que nós estamos fazendo algo apenas para fazer. E toda vez que eu vejo os meninos aqui, né, e geralmente nós vemos aqui também as meninas do Rafa, e entre outros, não vou falar todas para mim não ser injusto, esquecer de alguém. Mas é isso que a Bíblia fala que nós devemos adorar. Ter um coração de criança é você entregar o puro amor que você tem. É você não se preocupar com nada. Se for para você pular, você pula. Se for para você dançar, você dança. Sem vergonha, sem medo, sem se preocupar com quem está vendo. Então que a gente possa ter isso em nossos corações e levar isso para nossas vidas. A adoração não é um padrão, mas é sim o amor, o comprometimento e aquilo que você entrega ao Senhor. Amém? Quero dar alguns avisos, bem rápido. Domingo nós temos culto às 6h30, né? 18h30. Meu irmão, nossos cultos têm sido tremendos, têm sido maravilhosos.
Domingo nós tivemos o culto abençoadíssimo, o Mateusão teve aí, o pastor me deu uma breve palavra. E olha, eu não sei você, mas eu sinto que nós estamos caminhando para um nível maior em Deus. Essa igreja, ela está em uma caminhada contínua, mas eu sinto que nós estamos prestes a alcançar algo novo de Deus. E meu irmão, prepare os cestos, prepare as vasilhas, porque essa igreja vai começar a transbordar coisas na minha vida, na sua vida, que eu e você nunca viu. Mas isso só vai acontecer se eu e você nós assumirmos nossa responsabilidade. Sabe, hoje infelizmente tem pessoas que estão em casa assistindo o culto, e nada contra, nós temos aqui as transmissões. Mas meu irmão, se você puder estar presente no culto, esteja. Venha ficar em comunhão, venha estar em comunhão, venha adorar o Senhor unidos. Porque isso é a igreja. Para a gente ser a igreja de Cristo, nós dependemos um dos outros, né? Se não for a igreja, é simplesmente uma pessoa que está ali falando de Deus. Então, nós somos a igreja de Cristo. Então, venha, traga uma pessoa, traga um amigo, traga um familiar, que eu sei que nós podemos derramar sobre a vida deles também. Amém? Você que vai dizimar, que vai ofertar, está ali, um cumprimento que nós fazemos, como o pastor Washington falou aqui, é um ensinamento que a igreja nos dá de não ser dizimista, né, mas ser tudimista. 10% é muito pouco, porque se a gente for ver o que Deus nos dá, meu irmão, 200, 300, 400, 1 milhão, 10 milhões, não é nada. Sabe, nós precisamos aprender a entregar tudo. E não é sobre dinheiro, tá, meu irmão? Obrigado, irmã. É sobre o nosso coração. Se você não tem facilidade de entregar, se analise e entenda que tem algo de errado com o seu coração. Tá, então, está ali, também tem um Pix da obra. Como vocês viram domingo, nós recebemos uma oferta de um irmão que doou uma quantidade a mais lá para a acústica da igreja. E nós estamos rompendo, irmão. Nós sabemos que nós temos aí uma caminhada grande. E nós contamos com todos. E Deus conta comigo e com você. Eu já penso e vejo aquela igreja cheia, transbordando. Mas isso vai passar pelo nosso trabalho, por nossas mãos, porque assim Deus faz. Ele decide usar a minha vida e usar a sua vida. Amém? Então está aí. Pode colocar também, por favor, Tatal da obra. O e-mail da igreja, igrejabdp@gmail.com. Depois o pastor Washington também vai estar passando algumas informações aqui, mas estamos caminhando. Hoje eu estive lá para fazer alguns orçamentos de vidro, e assim, toda vez que a gente entra lá, a gente fica emocionado de ver aquele galpão quase pronto. Mas a verdade é que o galpão é só galpão. O que faz daquele local ser um lugar especial, diferente, é eu e você. Então que nós possamos entender isso. Não é apenas uma obra, meu irmão. Aquilo ali é a visão de Deus para essa igreja. Olha, e não acha que aquilo ali vai ser o final, porque ele é só o começo. Eu creio que nós vamos fazer obras muito maiores, galpões muito maiores, escolas, faculdades e por aí vai, porque o nosso papel é servir pessoas. Amém? Então, curve suas cabeças, vamos orar e entregar ao Senhor esse momento tão especial. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada contribuinte que passa aqui nessa igreja. Seja de forma serviçal, financeira, braçal, da forma que for. Nós sabemos, ó Pai, que aquilo que nós contribuímos, ó Pai, não faz nenhum sentido se a gente comparar com aquilo que o Senhor nos dá. Mas nós sabemos também, ó Pai, que nós não vivemos por aquilo que nós fazemos ou merecemos, mas sim mediante a sua graça e sua misericórdia. E o meu pedido nessa noite, ó Pai, é que o Senhor encha os celeiros de cada um que está aqui. Que o Senhor, ó Pai, proteja, que o Senhor cuide, que o Senhor prospere. Aqueles, ó Pai, que estão tendo dificuldades financeiras, ó Pai, que o Senhor abre portas. Aqueles, ó Pai, que de alguma forma têm passado situações delicadas, que o Senhor, ó Pai, mostre o caminho correto. E que nós possamos desfrutar da sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós entregamos esse momento, entregamos o nosso coração e pedimos que o Senhor nos ensine a ser tudimistas, que é muito além dos 10%. Que o nosso coração venha a ser livre das coisas materiais. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Estou um pouco gripado,
Então vocês vão escutar minha voz um pouco diferente, um pouco fanha. De vez em quando eu vou ficar chupando um cano aqui, né? Mas tudo bem. Você que trouxe sua Bíblia, abre por favor lá em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, nós vamos ler do 1 ao 3. Você que não tem a Bíblia física, você pode estar baixando o aplicativo da igreja. Lá tem uma Bíblia totalmente gratuita, assim como o aplicativo. E é uma bênção. Todos acharam? Diz assim: sedes meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Meu irmão, nós estamos falando aqui de um texto muito conhecido. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta e nos dá algumas instruções. Como todos nós sabemos, o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, um homem que saiu de ser perseguidor do povo de Deus para começar a pregar o Evangelho. E como nós sabemos, o apóstolo Paulo, ele perdeu a sua vida, entregou a sua vida, morreu pelo Evangelho. E para muitos, Paulo, após Jesus, claro, é um dos maiores homens que a Bíblia relata. E eu tenho um grande respeito e admiração pela vida de Paulo, pelo que ele passou, pela forma que ele entendeu e deixou ensinamentos para nós, e da forma que ele transmitiu tudo aquilo que ele recebeu de Deus. E claro, a coragem que teve de enfrentar tantas coisas, mesmo sabendo que isso levaria ele à morte. Mas nesse texto aqui, Paulo, ele nos dá um ensinamento muito grande, que ele fala que nós devemos ser imitadores de Cristo assim como Ele é. E meu irmão, de verdade, isso talvez seja uma das coisas mais difíceis para a gente fazer. Porque para a gente imitar Cristo, nós devemos ser igual a Cristo. E ser igual a Cristo, para todos nós, é muito difícil. Porque nós vamos lutar contra as nossas vontades e contra os nossos defeitos. Isso é algo que todos nós passamos, meus irmãos, e que nós vamos enfrentar a vida inteira. Só que Paulo também fala que não é impossível. Então Paulo deixa para nós um ensinamento: se você quiser, você consegue. E ali no livro, aqui no texto ele fala: sedes meus imitadores. Então Paulo estava falando assim, ei, eu consegui, vocês também conseguem. Mas o problema, meus irmãos, é que quando a gente vem trazer esse texto para o nosso dia a dia, é que muitas das vezes nós não estamos fazendo força e nem com vontade de sermos parecidos com Cristo. Sabe, são coisas simples que muitas das vezes nós deixamos passar e achamos que não tem nada a ver. E nós, como seres humanos, temos algo que é muito complicado, que é a justificação dos nossos erros e pecados. Todos nós queremos justificar tudo de errado que nós fazemos. Nós sempre queremos culpar alguém, algo ou alguma situação, mas poucos têm a humildade e coragem de assumir o erro e querer consertar, seja ele qual for. E isso tem tirado de nós a expressão de sermos parecidos com Cristo. Como eu e você sabemos, Jesus, ele não teve erro, ele foi um homem perfeito, um homem maravilhoso, digno de louvor, digno de adoração. Só que Jesus passou por coisas que eu e você também passou. Jesus, ele passou situações que eu e você também passam. Talvez algumas situações até piores daquilo que nós passamos, porque às vezes eu me penso, se fosse eu ali no deserto, 40 dias de jejum, e o diabo viesse me tentar, fala assim, faz uma pizza aí para mim, cara, com uma Coca Zero, porque eu estou morrendo de fome. Eu teria caído, sabe, porque a minha fraqueza muitas das vezes fala mais forte daquilo que Cristo é em mim. E hoje eu acordei de manhã para ir para a academia, e cheguei em casa, tomei meu café, e estava saindo para o trabalho. Eu abri o Instagram, tinha uma mensagem de um amigo, e eu vi que hoje as pessoas ficaram o dia todo compartilhando as músicas
que eles ouviram durante todo o ano. E meu irmão, algumas coisas me espantaram. Eu vi pessoas de dentro da igreja, dentro dessa casa, não vou falar nome para mim não expor, ouvindo cantores que vão contra a minha e a sua fé. Não vou falar aqui nome de cantores, não vou falar aqui nome de canções, até mesmo para não trazer problema na nossa live. Mas nós hoje estamos em uma briga de teologia, se eu posso, se eu não posso, tão grande que nós estamos deixando a centralidade de Cristo de lado. E muitas pessoas falam assim que não tem problema eu ouvir uma música do mundo, uma música secular. E eu não quero entrar nesse mérito aqui, meu irmão, porque isso é algo muito extenso. Mas eu quero falar sobre a promiscuidade que essas canções estão trazendo sobre a nossa mente. E aqui nós vamos abrir um campo muito grande, porque nós estamos falando de canção. Mas lá no final, na ponta dessa corda, acaba em traição, suicídio, depressão, desigrejados. Sabe por quê? Começou a fazer algo que não tinha nada a ver. Eu fico imaginando pessoas, e inclusive uma dessas pessoas me pediu ajuda porque estava passando por uma situação difícil. E quando ela compartilhou, eu vi que ela estava escutando um cantor que eu não desejo nem que as pessoas que não gostam de mim escute, porque é um cantor realmente que vai contra tudo que nós acreditamos. E além disso, ele faz piada e é bem sarcástico com a figura de Cristo. E quando eu vi aquilo, eu falei assim: esse rapaz não está precisando de ajuda, ele está precisando de um coro. Estou brincando. Mas é isso que está acontecendo nas nossas igrejas, é isso que tem acontecido em nossas vidas. Sabe por quê, meu irmão? Todos nós buscamos ajuda em Deus, todos nós buscamos socorro em Deus, mas nós não estamos fazendo o que tem que ser feito, nós não estamos reivindicando aquilo que nós temos que reivindicar. Sabe, para aquele rapaz não tem problema ele ouvir uma canção que fala que Jesus é homossexual, que Jesus merecia ter apanhado mais. Para ele não tem problema. Mas sabe qual é o problema daquele rapaz? Vir numa igreja dia de domingo porque está muito calor. O problema daquele rapaz, para ele, não é ouvir uma canção que denigre a imagem de Cristo, mas sim estar no meio de pessoas que pessoas são muito chatas. Isso tem acometido nossas casas, meus irmãos. Sabe, a Natália às vezes até brinca comigo e me xinga porque eu tenho uma mente que às vezes grava o que não deve. Passa um carro com uma música alta lá na rua, passa 3 segundos, eu nunca ouvi a música, estou cantando a bendita da música. Mas sabe por que isso acontece, meu irmão? Porque as coisas estão sendo feitas para nos tocar mesmo. As pessoas lá no mundo estão fazendo coisas para destruir a minha e a sua fé. Estão fazendo coisas para destruir a imagem de Cristo. Isso tem acontecido cada dia mais. Sabe, o adultério está cada dia mais normal. A troca de sexo, a gente vê como que está nossas crianças, nossos adolescentes, está cada dia mais normal as coisas erradas. Sabe, e nós não estamos combatendo isso porque a nossa figura de Cristo está sendo deixada de lado. Eu imagino se Jesus estivesse aqui nos dias de hoje, o que ele estaria fazendo com a nossa sociedade. Sabe, nós estamos vivendo numa bolha religiosa tão grande, porque nós estamos defendendo a placa das nossas igrejas, mas não estamos defendendo o Evangelho de Cristo. E aqui deixa eu abrir um parênteses para você não me entender errado. Defenda a sua igreja, defenda o lugar que você realmente decidiu congregar, mas a sua igreja não é maior que o Evangelho de Cristo. Se a sua igreja estiver errada, fale com os seus pastores. Eu estou falando isso mediante a Bíblia, porque nós vemos igrejas aí de alguma forma fazendo coisas erradas, coisas que não são o Evangelho. Nós sabemos que aqui na igreja nós não temos isso. Temos pastores saudáveis, abençoados, e aqui é pregado a palavra de Deus. Isso não inibe ele de erros, porque eles erram, como eu e você. Mas o que eu estou falando, meu irmão, é que nós queremos que os nossos pastores resolvam nossos problemas, que nós devemos deixar de lado. Meu irmão, o pastor Washington já até falou isso aqui uma vez. Tem uma página no Instagram que chama Choquei Gospel,
uma página de fofoca gospel. Meu irmão, se isso daqui não fazer a gente olhar e voltar atrás e corrigir algo, tem algo de muito errado no nosso meio. Eu estava conversando esses dias, eu não lembro com quem, mas eu estava falando algo sobre o povo de Deus, e nós fomos escolhidos para ser um povo separado. Então eu e você, nós devemos realmente ser pessoas separadas e diferentes no nosso caráter, decisões e escolhas. Só que por muito tempo a sociedade vem falando assim: não, as pessoas honestas é só os crentes, as pessoas que não mentem é só os crentes. Nós ficamos aqui, fazemos o que nós fazemos e os crentes estão para lá. Mas meu irmão, sabe qual é o maior problema disso tudo? Nós estamos perdendo um título de ser pessoas corretas, porque os nossos padrões estão mudando. Hoje nós vemos profissionais dentro da igreja em seus clientes. Nós vemos pessoas dentro da igreja pedindo dinheiro emprestado e não pagando. Nós vemos pessoas dentro da igreja falando mentira, fofocando, pessoas com um caráter totalmente errado daquilo que deveria ser. Isso daqui eu não estou falando de um ou de outro, não. Eu estou falando do corpo que se diz ser de Cristo. E meu irmão, isso me assusta muito, sabe por quê? O corpo de Cristo é um corpo incorruptível, um corpo que não erra. E nós precisamos começar a ligar o nosso sinal de alerta. E esse sinal já tem sido mostrado há dias. E nós só ligamos esse sinal quando acontece algo muito grande. Acontece uma tragédia muito grande. Quando algo que choca todo mundo, nós falamos assim: Jesus está voltando. Só que passa 2, 3 meses, aquilo que aconteceu abaixa a poeira, e a vida de todo mundo volta da mesma forma que estava. Hoje tem pessoas aceitando a Cristo e não se arrependendo de verdade. Tem pessoas dentro da igreja que estão em cima de altares traindo a sua esposa. Tem pessoas que estão no louvor, no diaconato, seja o que for, mas lá fora é uma pessoa que o caráter dela é julgado como um dos piores possível. E meu irmão, isso é muito triste, sabe por quê? Nós estamos falhando em algo. E eu não estou aqui apontando você, não estou aqui querendo denigrir a sua imagem, não. Mas isso serve para mim também, porque eu faço parte desse corpo. Sabe, nós hoje no Brasil, uma grande parte, uma grande porcentagem da nossa sociedade que se diz ser cristã. E meu irmão, de verdade, se nós fôssemos cristãos verdadeiros, nosso país estaria da forma que está? Será que essa grande porcentagem que nós temos, se todos fossem a imagem de Cristo, será que a nossa sociedade estaria da forma que está? Será que a violência estaria tão grande? Será que o nosso país estaria passando um cenário político, financeiro, econômico da forma que está? Eu te afirmo que onde a igreja está, onde a igreja de Deus está, ali há transformação. Sabe, eu quero te trazer a refletir isso nessa noite. Como eu falei domingo retrasado, nós somos o espelho da glória de Deus. Você é muito mais do que um crente, você é muito mais do que um seguidor de uma religião. Você é a imagem daquilo que você cultua. Você é a imagem daquilo que você entrega a Deus. Sabe, meus irmãos, e de verdade está na hora da gente deixar as nossas mazelas de lado. Sabe, muitas pessoas estão pregando, falando, sabe, mas está igual árvore podre, que por fora está bonita, a casca está legal, mas por dentro não presta. Tem pessoas que estão aí na igreja arrastando multidões, mas por dentro são pessoas que nunca encontraram a Cristo de verdade. Pessoas que cantam bonito, pessoas que falam bonito, tem uma oratória legal,
E as pessoas querem seguir porque ele é uma pessoa influente, um homem ou uma mulher influente, mas as pessoas estão olhando aquilo que nós vemos, mas nós precisamos começar a olhar e pedir a Deus para Ele nos mostre aquilo que Ele vê. O Evangelho não se refere ao que você vê, mas sim sobre a visão de Deus sobre nós. Imagina se aqueles 12 discípulos que Jesus escolheu, se fosse para mim e você escolher, quantos de nós escolheríamos eles? Sabe por quê? Jesus ele tem uma visão diferente das pessoas. Jesus ele tem uma visão diferente da igreja. Jesus ele tem uma visão diferente de tudo aquilo que nós achamos. E aqueles homens caminharam com Jesus porque eles quiseram ser transformados. E aqueles homens eram homens que de alguma forma precisavam ser transformados, assim como eu e você. Só que aqueles homens deixaram tudo para trás. Homens que tinham um temperamento forte, homens que de alguma forma a sociedade não gostava, homens pobres, homens que às vezes trabalhavam o dia todo para buscar o sustento de casa e não achavam. Mas quando eles encontraram Jesus, o verdadeiro Salvador, a vida deles foi transformada. E é isso que nós precisamos, meus irmãos. Voltar para Cristo, erguer os nossos olhos para o céu e falar: Senhor, me transforma, me faz realmente um homem, uma mulher que é a sua imagem, que é a sua semelhança, porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos de querer ser parecidos com pastores, com pessoas que têm carrão, com pessoas que têm dinheiro, e começar a buscar, se procurar, a parecer com Cristo. Só que isso vai te custar tudo. Isso vai te custar você deixar de lado aquilo que você gosta, os seus desejos. Mas eu posso te afirmar, meu irmão, não vai ter nada melhor do que isso na sua vida. Nós admiramos tanto homens, tantas mulheres que tem na Bíblia, e um deles é Paulo, como eu falei aqui. E meu irmão, nós temos o poder de fazer muito maior do que Paulo, mas nós não fazemos porque nós não temos coragem. Nós não fazemos porque nós não queremos parecer Cristo. Sabe, muitos de nós temos um discurso muito bonito, falando que se for preciso morrer por Cristo, a gente vai morrer. E meu irmão, no fundo a gente sabe que na hora que a coisa apertar, a gente vai sair. A Bíblia fala que Deus ele não tenta ninguém ao mal, mas ela está falando também que ao homem está guardado os seus próprios dias. E nessa noite, para a gente orar, eu quero te fazer uma pergunta: quais têm sido as suas decisões nesses dias? Você tem vivido num padrão humano, ou você tem vivido buscando ser igual a Cristo? Sabe, Jesus ele morreu naquela cruz por mim e por você, mas ele teve a decisão de ir para aquela cruz ou não. Ele poderia falar não, mas ele sabia o que estava em jogo. Só que agora olha para dentro da sua casa, para dentro de você. Você sabe o que está em jogo. Qual que é a sua decisão nessa noite? É você parar ou você encarar o que tem que ser encarado? As pessoas têm vindo para a igreja, meu irmão, para buscar dinheiro. E eu creio que Deus pode te fazer rico. Mas Ele nunca prometeu isso para ninguém. Mas Ele te prometeu algo: que quem for até Ele, se arrepender, será salvo. Mas hoje, pela nossa humanidade, nós queremos viver a igreja que nós queremos, a igreja da nossa forma, a igreja da nossa cor. Meus irmãos, um tempo atrás tinha gente brigando por causa se a parede preta era do diabo ou não. O diabo só tem a mentira. Tinha gente brigando se usar sapato normal para pregar era pecado, se ter barba era pecado. Mas não tinha ninguém brigando contra adultério, contra mentira dentro da igreja. Sabe por quê? As pessoas querem parecer com os outros e não com Jesus. Se coloque de pé. Isso tem acontecido, meus irmãos, porque
nós não estamos permitindo que Cristo seja a nossa cabeça. E as aflições do dia a dia, a ocupação, tem tirado a centralidade do nosso coração de Cristo. Meu irmão, talvez você ache que você é um homem abençoado, uma mulher abençoada, e eu creio nisso. Mas se você acha que o que Deus te deu até hoje tá bom, desculpa te falar, mas você tem sido incrédulo naquilo que Ele pode fazer através de você. Sabe, eu até falei com a minha sogra esses dias, que uma das coisas que eu admiro nela, e estou falando aqui não para expor ela, mas para te levar a algo, é a vontade que ela tem de servir pessoas. E esses dias eu estava me lembrando, quando eu fui mudar para minha casa, quando eu me casei, eu fiquei uns 40 dias, né? Mais ou menos 50 dias na casa dela, do meu sogro. E eu não tinha mudado para minha casa ainda porque estava faltando a energia. A gente já tinha pedido a energia e a CEMIG não tinha ligado. Aí um dia essa mulher acordou e falou assim: vamos lá para sua casa que a gente vai orar naquele lugar e amanhã você vai ligar a luz. Eu levantei meio assustado, né? Falei, nossa, já levantou arrepiando, nós, vamos embora, né? Meu irmão, a CEMIG foi lá 4 horas da tarde e ligou a luz. Não foi no outro dia. Mas naquele dia ela me ensinou algo. Coloque o seu pé onde Deus te disse. Meu irmão, se eu não tivesse daquele dia, eu estava lá até hoje. Não é ruim, né? Mas isso me ensinou algo muito grande. Nós não alcançamos o que Deus nos dá, porque muitos de nós somos incrédulos. E naquele momento eu estava esperando algo de alguém que era para mim fazer. E isso somos nós, humanos, falhos, pecadores. Mas isso tudo muda quando nós abrimos o nosso coração e permitimos que o Salvador entre. O desejo de Deus, meu irmão, é entrar na minha vida, na sua vida, para mudar até a forma que você se veste. Você não tem que dizer ser crente, você tem que ser, parecer e mostrar ser crente. Você tem que ser um homem de Deus, mas você tem que mostrar que é um homem de Deus. Você tem que ser uma mulher de Deus, mas você tem que mostrar que é uma mulher de Deus. Não é um evangelho velado, não é um evangelho escondido, não. O que Deus quer de você é que você permita que a explosão da glória de Deus seja tão grande em você, que você vai transbordar a ponto de seus vizinhos ser alcançados, da sua família ser alcançada. Meu irmão, sabe por que tem muitas pessoas vivendo depressões hoje? Porque são pessoas que não entenderam quem Deus é. Sabe por que tem muitas pessoas tentando cometer o autoextermínio? Porque não entenderam quem Deus é. E sabe por quê? Porque elas não quiseram, porque oportunidades tiveram. E infelizmente isso tem cada dia mais entrado em nosso meio. E eu e você, nós somos responsáveis por isso. E nessa noite o Senhor está nos chamando para a gente deixar de viver um evangelho dos homens, um evangelho frouxo, um evangelho falso, e começar a viver o evangelho verdadeiro de Deus, o evangelho genuíno, que traz salvação, transformação. O que você precisa não é um milagre, o que você precisa é da salvação de Jesus. O milagre pode ser passageiro, mas a salvação não. Quando você tem a sua vida transformada, a sua vida, através de você, outras pessoas vão entender e vão querer aquilo. É dentro do ônibus, meu irmão. É no seu trabalho, é na sua escola, na sua faculdade. É lá que você deve ser crente. Aqui é muito fácil. Eu falar que eu venho aqui e prego é muito fácil. Mas é no seu dia a dia que você deve mostrar que você é a imagem e semelhança de Deus. É quando você está sozinho no seu quarto, nos seus pensamentos. É lá que você deve deixar as coisas humanas e mostrar que você é um filho,
que você é imagem e semelhança. É no trânsito. E hoje à noite, de você se entregar mais uma vez para Jesus. Sabe, aqui na igreja nós falamos algo, e eu acredito muito que eu e ninguém que sobe aqui tem o poder de transformar a sua vida. E talvez você está esperando de mim que eu transforme a sua vida. Talvez você está esperando da pastora Natália, do pastor Austin, ou de qualquer um outro que sobe aqui, que chegue em você e toque e transforme a sua vida. Mas a Bíblia fala de uma mulher do fluxo de sangue que encostou nas vestes de Jesus e ela foi curada. Meu irmão, se for preciso alguém chegar em você e orar, isso vai acontecer. Mas o que faz a diferença é você querer ser transformado. E essa noite é a noite de você encostar nas vestes de Jesus. É noite de você se entregar. Vou te dar alguns minutinhos para você orar no seu individual. Mas, meu irmão, de verdade, se você não quiser realmente ter um encontro verdadeiro com Cristo, ser mudado, pode se assentar, fique à vontade. Mas se você quiser ter um encontro verdadeiro com o Senhor e ser transformado, é hora de você entregar tudo. E lembra do que eu falei aqui do início das crianças? Não tenha vergonha. Seja da forma que for, o jeito não importa. O que importa é que você encontre ao Senhor. Fique à vontade, meus irmãos.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que nós somos falhos, pecadores, homens e mulheres que transgridem, homens e mulheres que te entristecem, homens e mulheres que falam e não cumprem. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é tudo que nós temos, precisamos. Mas mediante a nossa fraqueza, nossa humanidade, ó Pai, muitas das vezes nós esquecemos disso e corremos para coisas materiais e coisas humanas. Nos perdoe, Jesus, porque muitas das vezes o nosso coração foi desviado do foco do Senhor. Nos perdoe, ó Pai, por tantas vezes que os nossos olhos se desviaram do Senhor, ó Pai. Nos perdoe, ó Pai, por tantas vezes os nossos ouvidos estão fechados às Tuas vozes. Nos perdoe, ó Pai, pela nossa desobediência. Nos perdoe, ó Pai, pela nossa fraqueza. Pai, que a Sua graça e a Sua misericórdia venham nos encontrar nessa noite mais uma vez, Senhor. Jesus, nós reconhecemos que sem o Senhor, Pai, nós não passamos apenas do pó, Jesus. Mas sabemos, ó Pai, que através do Senhor, através do fôlego de vida, o Senhor nos fez uma alma vivente, capaz de pensar, falar, sentir, tocar. Nós sabemos que o Seu maior milagre, a Sua maior criação somos nós. E mesmo na nossa fraqueza, o Senhor jamais deixou de nos amar, jamais deixou de se importar conosco, Pai. Então nessa noite, Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê um coração igual ao de Davi, um coração que segue o Senhor, um coração temente ao Senhor, um coração que grita e deseja e anseia pela Tua presença, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, nos visite essa noite e faça morada, Pai, e que tudo aquilo que não vem do Senhor seja arrancado do nosso coração, Pai. Nós te damos liberdade para o Senhor arrumar a nossa casa. Nós te damos liberdade para o Senhor acabar com as nossas mazelas. Nós pedimos ao Senhor uma transformação de mente. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos dê um coração puro. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor, ó Pai, tire os comichões dos nossos ouvidos, que o Senhor tire a nossa cegueira espiritual, que o Senhor nos faça enxergar com os Seus olhos, que o Senhor nos dê sensibilidade à Tua voz. Nessa noite faça de nós, ó Pai, homens e mulheres a Sua imagem e a Sua semelhança. Que o Seu poder, a Sua glória venha transbordar em nós e através de nós. Que os nossos vizinhos, os nossos amigos e familiares venham conhecer o Senhor através de nós. Nós firmamos um compromisso nessa noite, ó Pai, de assumirmos a nossa responsabilidade e dizemos que a partir de hoje nós somos cristãos verdadeiros e nós vamos seguir o Evangelho genuíno de Cristo. Traga arrependimento sobre nós, traga conversão sobre nós, nos ensine a entregar tudo, Jesus, nos ensine a confiar no Senhor, Pai. Muito obrigado, Jesus. A nossa esperança está no Senhor, ó Pai. O nosso futuro está no Senhor, Jesus. Eis-nos aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu irmão, eu não sei o que passou no seu coração essa noite, mas eu quero te dar um conselho. Você que realmente deseja ser
a imagem e semelhança de Cristo? Começa hoje. Você sabe o que tem te atrapalhado. Você sabe que na sua casa tem coisas físicas que te mostram totalmente diferente da imagem de Cristo. O seu celular, você sabe o que tem te atrapalhado. Jogue tudo fora. Jogue tudo fora. Eu sei que amanhã você não vai acordar sendo um homem, uma mulher santa, com uma auréola na cabeça, não. Mas eu sei que a sua decisão vai te fazer diferente. Vai embora para casa hoje sabendo que você pode ser muito melhor do que você tem sido. E eu creio que eu e você, nós vamos alcançar lugares que nós nunca imaginamos em Deus. Meu irmão, essa cidade vai ficar pequena para nós. Esse bairro, as pessoas vão ansiar estar perto de mim e de você. Não por causa de nós, mas por causa do Deus Todo-Poderoso que habita em nós. Amém? Vamos embora para casa. Meu irmão, que a graça de Deus, a bondade do Senhor, o amor, que a misericórdia, a graça esteja sobre você. Vai embora hoje com uma certeza que você é filho de um Deus poderoso. Deus te abençoe, vai em paz e até domingo. Amém? Um abraço, meus irmãos.